Edilene Lopes, o ato pró-Bolsonaro marcado para ontem em Brasília recebeu pouco menos de 50 manifestantes do Museu Nacional da República. Pode ter provocado esse esvaziamento. Bom dia. Bom dia, Kátia. Bom dia, Júnior. Bom dia aos nossos ouvintes. É o que chamamos de flopar, né? Quando um ato, uma manifestação fica vazia. Foi o que aconteceu ontem com o evento pró-Bolsonaro aqui na Esplanada dos Ministérios. Conforme nós viemos adiantando na Itatiaia, essa manifestação estava marcada antes da prisão preventiva dele, realizada no sábado passado, e foi mantida logo após a prisão preventiva e também o trânsito e julgado da ação por tentativa de golpe. A princípio, as caravanas vindas de vários estados chegariam no sábado e algumas lideranças políticas começaram a chegar inclusive na segunda e na terça-feira. Presidente de diretórios municipais principalmente, porque os dirigentes de diretórios estaduais normalmente são deputados federais. A movimentação começou na capital federal, mas o evento acabou não enchendo, acabou não tendo a lotação que era aguardada. A manifestação estava marcada para concentração em frente à Catedral de Brasília, isso significa Esplanada dos Ministérios, mesmo local onde aconteceu o 8 de janeiro, mas também uma previsão de uma manifestação pacífica. Os eventos já vinham divulgando, conforme os influenciadores do Brasil tinham soltado nota, que o evento tinha previsão de acontecer às 2h no domingo e que seria uma manifestação sem qualquer transtorno. A segurança chegou a ser reforçada em alguns pontos, mas não houve qualquer necessidade de intervenção nesse sentido, porque a manifestação ficou vazia. Qual foi o motivo disso? Eu conversei com várias lideranças de diversos estados para saber o que aconteceu com as caravanas que viriam, já que eu havia conversado com eles anteriormente, estava confirmado o protesto. O que eles me disseram é que hoje há um racha entre movimentos sociais da base do ex-presidente Jair Bolsonaro e principalmente parlamentares e lideranças, porque o que esses movimentos acreditavam que fosse acontecer era que esses parlamentares fossem chamar suas bases, fossem fazer convocação para a manifestação, e isso não aconteceu. Então, muitos movimentos consideram que esses políticos estão virando as costas para os movimentos de rua e estão preocupados apenas com seus mandatos em 2026. A avaliação também de que eles têm uma leitura, os políticos, de que seria um risco, neste momento, incentivar uma manifestação contra o Supremo Tribunal Federal. E também preocupados com as eleições do ano que vem, acabaram não fazendo essa movimentação pró-Bolsonaro. Agora nós vamos lembrar que, apesar deste argumento, que é um argumento mais recente, há algum tempo, inclusive antes das manifestações que foram grandes na Avenida Paulista, os movimentos sociais ligados a Bolsonaro vem dizendo que a militância estava cansando porque não havia efeito. Por exemplo, os parlamentares vêm há algum tempo insistindo no projeto da anistia e não conseguem emplacar, sequer conseguem pautar. Conseguiram pautar a urgência foi aprovada, mas a proposta ainda não foi colocada em pauta. E se for colocada em pauta, deve virar a dosimetria ou a redução de penas, porque não há apoio dos partidos de centro para que passe a anistia ampla, geral e restrita. Livrando ou não livrando Bolsonaro, os deputados não querem votar perdão de pena para quem quebrou o Congresso Nacional, o Supremo Tribunal Federal, a Praça dos Três Poderes de forma geral, porque isso poderia pegar mal com os eleitores desses parlamentares de centro que não são eleitores bolsonaristas. Então, neste momento, há um racha na base do ex-presidente, com a militância desanimada e também desconfiada dos próprios parlamentares e das próprias lideranças, que são os que movem, porque tem muita poder nas redes sociais, principalmente, que são os que movem essa base bolsonarista. Cátia Júnior. Edilene, mudando de assunto, o Lula reage aos ataques do presidente do Senado, Davi Alcolumbre, que criticou supostas insinuações sobre a indicação do ministro Jorge Messias ao Supremo. Qual que seria o impacto dessa nota de Lula aí para pressionar Alcolumbre? Tem peso isso, Edilene? Pois é, Júnior. Nesse caso, são as duas das principais figuras do país entre a cruz e a espada em uma sinuca de bico. O que aconteceu? O presidente Lula decidiu indicar o Jorge Messias, advogado-geral da União, para a vaga que hoje tem no Supremo Tribunal Federal, enquanto o candidato de Davi Alcolumbre era o mineiro senador Rodrigo Pacheco, ex-presidente do Congresso Nacional. Aí, nesse contexto, Lula não enviou a mensagem de indicação de Jorge Messias para o Congresso Nacional, que em tese impossibilitaria
dificultaria a votação do nome dele. E Lula não enviou essa mensagem por quê? Lula não enviou essa mensagem porque neste momento uma votação de Jorge Messias não teria o apoio que ele necessita. O nome dele poderia primeiro ser reprovado na Comissão de Constituição e Justiça e posteriormente, mesmo que passasse, poderia ser reprovado no plenário. E essa é a avaliação que nós fazemos aqui. Se o nome dele passa na CCJ, pode ser que ele seja travado no plenário do Congresso Nacional. Por quê? No plenário do Senado, porque lá a votação é secreta. Então, qualquer articulação que seja de Alcolumbre contra o nome de Jorge Messias, ela poderia ser efetivada sem que ficasse, de certo, uma digital contra o nome dele. Mas fato é que Lula não enviou a mensagem que ainda assim o presidente do Congresso Nacional, Davi Alcolumbre, marcou a sabatina para o dia 10, ou seja, para a semana que vem. E o entendimento dele é que pode ser lida a publicação no Diário Oficial da União, que foi feita assim que Lula conversou com Jorge Messias, falando que o indicaria. Nesse impasse, ontem, Davi Alcolumbre publicou uma nota criticando a falta do envio da mensagem de Lula. E vamos lembrar que nós antecipamos esse assunto, porque eu chequei na mesa do Congresso Nacional e a mensagem ainda não havia chegado. Então, nesta semana, nós fizemos, está na coluna em cima do fato, uma nota explicando que Lula não havia feito o envio da mensagem e que ainda assim Davi Alcolumbre não insistiria. O que pode acontecer se o nome de Jorge Messias for um nome reprovado? Lula tem que indicar um novo nome. Seria Rodrigo Pacheco ou agora Lula é quem colocaria o pé e não indicaria o nome que Alcolumbre quer? Ninguém sabe, mas nesse cenário já começa a se discutir a possibilidade de outros nomes que possam agradar tanto o Senado quanto o Palácio do Planalto, porque de fato, neste momento, uma votação do nome de Jorge Messias poderia ser reprovado, que seria algo histórico e um fracasso, uma derrota acachapante para o presidente Lula. Júnior e Kátia. Edirene Lopes, coluna em cima do fato.